Glória a Deus. Irmão, se você está aqui hoje, é porque você está vivo. É porque Deus, Ele te deu mais um dia de vida. Você está aí hoje no chat, assistindo online essa transmissão, é porque Deus te deu mais um dia de vida. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor por causa disso. Você está vivo, irmão. Você está em pé. Você está aqui na presença do Senhor como igreja. Estamos reunidos como igreja. Aleluia. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, Pai. O ar não faltou. O oxigênio não faltou. Aleluia, nós estamos aqui por causa do Senhor. Nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Oh, se você está precisando rir hoje, irmão, aproveita, irmão. Não estou precisando não. Aleluia. Oh, esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Esse é o dia que o Senhor fez. Aleluia. Aleluia, aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado, ou mais próximo de você, e diga assim: você está vivo. Olhe para a tia Neide, Lissante. Diga: você está viva. Nada te parou até aqui, irmão. Nada te fez retroceder até aqui, irmão. Oh, aleluia. O que mais pode te parar de tudo que já aconteceu? Nada. Nada, irmão. Aleluia. Nem a morte, nem a vida, nem espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Diga bem forte: eu estou vivo. Glória a Deus. Pode sentar e pegue a sua Bíblia e abra em João capítulo 15, versículo 5. Espera só um pouquinho. João, quarto evangelho da Bíblia, capítulo 15, versículo 5. Eu estarei lendo na versão NAA, que é a versão Nova Almeida atualizada. Mas o que diz na minha, diz na sua, não se preocupe não. Isso é Cristo falando, irmãos. Ele disse em João 15, 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Aleluia. Eu não sou de ficar fazendo isso não, irmão, mas diga comigo: eu não posso nada sem Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, louvor. Era só para ter a trilha sonora para a gente ler o versículo de entrada. Aleluia. Irmãos, nós estamos no tempo em que estamos falando a respeito de frutificação, não é isso? Culto após culto nós temos ouvido sobre frutificar. Hoje não vai ser diferente. Glória a Deus. E nesse versículo que nós lemos, eu quero te orientar, se você está usando a Bíblia mesmo, a Bíblia em papel, a Bíblia em papel, certo? Que você marque João 15, a gente vai para outra passagem, só que depois a gente vai voltar para esse capítulo, tá? Só para facilitar o retorno a esse capítulo. Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre frutificando em meio à dor. Amém? Frutificando em meio à dor. Por quê, irmãos? Porque há tempo de frutificar. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas, e há tempo de frutificar. E sabe qual é o tempo de frutificar? Todo o tempo. Se é na bonança, se é na tribulação, se é na tempestade, como foi cantado em um dos louvores aqui, é
tempo de nós frutificarmos. E hoje eu gostaria de falar a respeito disso, de frutificando em meio à dor. Vá comigo em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, que foi escrito pelo apóstolo Paulo. No versículo 9. Antes de eu começar a ler, a gente vai ler do versículo 9 em diante, tá? Mas antes de começar a ler, eu gostaria de pelo menos contextualizar para você entender a situação em que Paulo se encontrava quando escreveu essa epístola. Paulo estava preso. Se você ler o livro de Atos, no capítulo 28, você vai ver que Paulo estava preso. Amém? E da prisão, ele escreveu a epístola de Filipenses. Era uma prisão domiciliar. Então ele estava em uma casa alugada que ele tinha que pagar. Agora me diga, como é que ele vai fazer isso? A igreja não desamparou ele, irmão. O aluguel daquela casa que serviu de prisão domiciliar não deixou de ser pago. Estavam pagando para Paulo estar preso lá. Por quê? Porque senão ele seria transferido para uma prisão muito pior. E ele ficou ali naquela casa durante 2 anos. E ele estava preso pelos romanos, ele estava em Roma. E nesses 2 anos, irmãos, Paulo ele conheceu muita gente, muitos soldados romanos. Ele conheceu, ele teve o privilégio de conhecer. Mas não vou me adiantar muito. Vamos no versículo 9. Da prisão, Paulo escreve o seguinte para os filipenses. Filipos, que era o nome da cidade. A igreja daqui foi fundada por Paulo. Paulo era como o pai espiritual dos filipenses. Amém? E agora o pai dele estava preso. E olha o que ele diz no versículo 9. Eu também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para o quê? Qual finalidade? Glória e louvor de Deus. Paulo estava preso, mas ele estava falando sobre fruto. Ele estava preso, mas ele estava falando sobre os filipenses frutificarem em toda a justiça. Versículo 12. Eu quero ainda, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, o que é que aconteceu com Paulo? Preso. Tem até mesmo contribuído para o progresso do Evangelho. A minha prisão, Paulo falando, a minha prisão está contribuindo para o avanço do Evangelho. Não, Paulo. Olha, você não leu a Bíblia não, Paulo. Espera aí. Isso não existe, está errado. Como que a tua prisão está contribuindo para o avanço do Evangelho? Isso não existe, Paulo. Veja só, 13. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Sabe por que a minha prisão tem contribuído para o avanço do Evangelho? Porque não teria outro jeito de eu pregar para esses homens a guarda pretoriana se eu não estivesse preso e sendo guardado por eles. E porque eu estou preso, fisicamente, eu posso chegar até esses homens. A guarda pretoriana, irmãos, eram 2 homens que se revezavam a cada 12 horas, e era sempre 2 homens novos. Paulo ele conheceu 4 homens dia após dia, 4 homens novos, dia após dia, com poucas repetições. E ele evangelizou esses homens, ele falou sobre Cristo. Por que você está preso aqui? Eu estou preso por causa de um homem. Jesus de Nazaré. Deixa eu falar dele para você. Irmão, a guarda pretoriana não tinha o que fazer não. Ainda que eles não quisessem, eles tinham que ficar no seu posto, na sua posição. E Paulo lá atrás pregando o Evangelho. Desta maneira, preso fisicamente, mas não aqui.
não aqui. Aleluia. E Deus usou esse momento, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus, ele não se intimida com prisões. Você lembra da história de José? Eu não tinha nem programado falar de José, mas você lembra? Ele ficou 2 anos também preso, igual Paulo ficou. Mas Deus não se deixou intimidar pela prisão de José. José se tornou o co-carcereiro. Mesmo sendo preso, ele tinha a chave da sua prisão, da sua cela e da cela de todos os outros presos. Porque ele era extremamente confiável, o carcereiro ia dormir e deixava a chave com ele, porque sabia que ele não ia fugir. Deus exaltou José, mesmo dentro da prisão. O nome de Deus foi glorificado dentro da prisão, pela vida de José. Mas você concorda comigo que prisão, irmão, não é coisa boa? Eu não quero nunca estar preso, irmãos. E me desculpe, viu, mas nem por amor a Cristo eu quero estar preso. Eu não sei você, se você... Hoje eu acordei com a vontade de ser preso por causa de Jesus. Eu nunca acordei com essa vontade, irmão. Ninguém quer ser preso. É uma coisa ruim. Nós queremos ter o direito de ir e vir. Nós queremos ser olhados como homens e mulheres justos diante da sociedade. E é isso que Deus quer para a nossa vida também. Amém? Mas Paulo estava preso. Versículo 14. Aleluia. Diz o seguinte: e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor, por causa das minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Se Paulo, que está preso, não deixou de pregar, imagine eu que estou solto. Eu tenho que ser mais ousado. Se Paulo, que está preso, ele está falando de fruto, e ele está frutificando o evangelho, imagine eu que estou livre. Eu preciso frutificar para a glória do Senhor e louvor do Senhor. Porque Paulo não parou, irmão. Irmãos, eu não sei se você já refletiu muito sobre isso ou não, acredito que alguns sim. Mas você concorda comigo que igreja não para? Não, pastor. Igreja não para. A igreja de Cristo, ela não para. Mas Gabriel, tudo esteve fechado. A igreja não fecha não, irmão. O que fechou foi um prédio, foi ou não foi? Agora, se a igreja fechou, é porque eu, como igreja, não vivi como igreja. Não fiz o meu papel de igreja. Mas sabe, eu vi alguns testemunhos de pastores no Brasil falando que o ano que mais pipocou de ovelha dentro da igreja foi 2020. As pessoas buscando o Senhor em meio à dor, em meio à desgraça. E sabe, Deus não reprova, não rejeita não. É claro que Deus, ele queria essas pessoas antes. Mas já que veio nesse tempo, eu não vou rejeitar. Venha, meu filho, venha para o aprisco. Aleluia. E o que é isso aqui? Igreja local, que a gente chama, não é isso? Igreja CNPJ. Ah, Gabriel, então se a igreja sou eu e a igreja não é prédio, então eu vou congregar em casa. Irmão, igreja já pressupõe congregar. Porque igreja é assembleia, do latim, também do grego, eclesia, que é uma assembleia. Igreja se reúne como igreja em um local designado, em um local estabelecido, porque é isso que a igreja faz. Amém? Aleluia. A igreja não fechou durante a pandemia, irmãos. A igreja continuou aberta, continuou agindo e nada parou. A pandemia, irmãos, foi uma das maiores, eu já repeti isso várias vezes em outras pregações, foi uma das maiores provas de que nada pode parar a igreja. Porque mesmo em meio a isso tudo que está acontecendo aí ainda, e vai melhorar, tem melhorado, vai melhorar cada vez mais em nome de Jesus, amém? Daqui a pouco essa mordaça sai, aleluia, mas, eita, no São João, né? Vamos queimar, né? Mas houve batismo no Espírito Santo, houve salvação, houve batismo nas águas. Deus seja louvado, irmãos, nada parou a igreja. Você sabe que eu vejo aqui, na vida de Paulo, mesmo preso, é que ele não focou na dor, ele não focou na circunstância, ele focou no fruto, que ele poderia dar, e que os filipenses poderiam dar também, e que eu e você podemos dar também. Aleluia, e aqui nós temos uma escolha, irmãos,
em meio à dor, em meio às circunstâncias, nós vamos olhar para as circunstâncias, óbvio, ela está ali, mas vamos focar nela, ou nós vamos focar no fruto de toda a justiça em Cristo Jesus? Sabe, irmãos, Paulo ele não tinha tempo para gastar reclamando da situação dele. O tempo era precioso para Paulo. Uma folha de pergaminho era cara. Uma folha que era menor do que uma folha A4. Já pegou uma folha A4? Imagine ela por um momento, tente imaginar, era menor ainda. Um pouco mais da metade do tamanho. Uma única folha daquela, dependendo da temporada de oscilação de preços, poderia custar 1 mês de salário. Um soldado romano, para você ter ideia, dependendo da sua patente, é óbvio, ele podia receber de 300 dracmas a 600 ou mais. Um livro completo, irmãos, podia ser 1.000 dracmas, 1.500 dracmas. Você tem noção que um salário inteiro de um soldado não pagava um livro? A pessoa tem que ser muito rica, Tiago, para ter um livro. Tudo mudou na época de Lutero, né? Teve a questão da imprensa, um pouco antes dele, na verdade, a imprensa de Gutenberg, aí ficou barato. Mas a gente reclama de dar R$40 em um livro que vai edificar a nossa vida às vezes. Não é não? Eu já reclamei, irmão. Eu já olhei assim, já reclamou também? Glória a Deus. Não, glória a Deus não, né? Mas eu não estou sozinho, né? Mas eu já reclamei, meu Deus, R$40 desse livro. Aí tem um custo, irmão, tem uma produção. Pagaram mais caro no passado, hoje eu estou pagando muito barato. É um investimento na realidade. Aleluia. Irmãos, como que a igreja bancou isso? Repita comigo, unidade. De novo, oferta. Eita, dízimos da igreja. Foi isso que pagou os pergaminhos, irmãos. E outra, além dos pergaminhos para fazer essas epístolas, ainda tinham as cópias que tinham que ser feitas. Você já leu, no começo não tinha cópia ainda, logo no comecinho, você já leu em algumas epístolas que diz, essa epístola também deve ser lida em tal igreja, em tal. Por quê? Porque, meu amigo, o negócio o investimento é alto, né? Então, assim, conserve, guarde a epístola e vá lá e leia na outra igreja a mesma epístola. Mas é a mesma mensagem, a mesma cajadada. O mesmo conselho também, igualzinho. Aleluia. Paulo não tinha tempo, irmão, para ficar se lamentando, porque folha era um investimento alto demais para ele ficar se lamentando. Ele tinha que contar das glórias de Deus. Aleluia. Mas, Gabriel, como eu posso frutificar? Você guardou aí João 15? Rapaz, eu estou ungido mesmo, eu fui assim, já abriu, Glória a Deus. João 15, a partir do versículo 1. Eu fico muito feliz, sabe? Aí o pastor diz assim, abra em tal lugar. Aí eu abro, cai mesminho no capítulo, na página certinho. A partir do versículo 1 de João, capítulo 15. Vamos contextualizar aqui o versículo 5. Jesus, ele começa dizendo, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim, não der fruto, ele corta. Todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Vocês já estão limpos, por causa da palavra que lhes tenho falado. Segura só um pouquinho aí, a gente vai continuar lendo. Observe. O ramo que dá fruto, vem o lavrador, que é o Pai, Deus Pai, e ele vai fazer o quê? Limpar. Jesus, no versículo seguinte, versículo 3, ele diz, vocês já estão limpos. Por quê? Porque o Pai, que é o lavrador, já limpou vocês. Mas ele limpou como? Pela palavra que eu vos tenho dito. Como manter uma vida de frutificação? Palavra. Olha aí, irmão, o que Jesus está dizendo. É a palavra que limpa o ramo, é a palavra que limpa o fruto e faz com que dê mais fruto. Uau! Versículo 4 agora, permaneçam em mim. Olha o conselho de Cristo.
e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Como frutificar, irmãos, em meio a qualquer circunstância da vida? Estando firme na palavra, estando firme em Cristo. Se assim como Paulo, irmãos, não é que eu vou fingir que o sofrimento não está ali, a dor não está ali. Não, irmão, olha, eu nunca encontrei nenhum versículo que fale isso, não. Mas a Bíblia, ela fala um negócio interessante. Antes de eu dizer, veja, esse negocinho aí, o vírus, né, tem parado muita gente. Você concorda comigo, não é verdade? Muita gente tem se parado. E eu não estou falando de pessoas que contraíram somente. Eu estou falando de pessoas que por causa do medo, paralisaram. Pararam. Estou falando dessas pessoas também. Eu não vou para a igreja não, por causa do vírus. Porque se correr, o vírus pega, se ficar, o vírus come, né? Misericórdia. Uma coisa que você não, mas você vive pelo aquilo que você não está. Olha, isso é fé. Porque por aquilo que eu não vejo, é por isso que eu devo viver, pela fé em Deus. Eu não vejo a manifestação ainda, mas eu creio e eu vivo por isso. Eu não vi ainda o cumprimento das promessas de Deus, mas eu creio, por isso eu vivo. Porque a fé é a certeza de todas as coisas que não se veem. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Nós precisamos nos mover em fé, apesar da dor, apesar da circunstância, apesar dos obstáculos que estão acontecendo abundantemente no mundo hoje. Mas e se eu não frutificar, Gabriel? Aí o negócio pega. Mas tenha calma. Como já dizia os contos de fada, no final viveremos felizes para sempre. Mas vamos lá. No versículo 2 de João 15, só a primeira parte diz o seguinte: todo ramo que está em mim, se ele não der fruto, o que acontece? O ramo é cortado. Sabe, eu já vi algumas pessoas, a gente vai ler outro versículo já nesse capítulo, eu já vi algumas pessoas tentando dar um arrumadinho, né? Não, porque Deus, ele não vai cortar a gente, ele vai podar, que é para deixar bonitinho, né? Porque tem essa prática de podar, eu não entendo muito bem de podar, mas o que ele está dizendo aqui é que vai cortar o ramo mesmo. Mas vamos confirmar isso? Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo que foi cortado. Secará, e o apanham e o lançam no fogo e o queimam. Daí talvez você pense, mas Gabriel, tem aquela passagem que fala que as nossas obras vão passar como que pelo fogo, não é verdade? Mesmo assim nós seremos salvos como que pelo fogo, caso as nossas obras sejam queimadas. Mas obra é o fruto, né? É aquilo que você produziu. Aqui ele não está falando do fruto, aqui ele está falando do ramo mesmo. Pesado, né? Pesado, irmão, mas calma. Romanos 11. Vai piorar só mais um pouquinho, depois melhora, calma. Isso foi Jesus falando. Agora, Paulo falando, a partir do versículo 16 de Romanos, capítulo 11. Paulo, no contexto desse capítulo, ele está lidando com uma só coisa, que é a respeito da eleição e rejeição de Israel, e também da eleição e possível rejeição dos gentios. Aí ele vai explicar, versículo 16. Se forem santas as primícias da massa, ou seja, o início da massa, forem santas, igualmente será santa a sua totalidade, toda a massa. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e você, sendo oliveira brava, de quem ele está falando? De mim e você, os gentios, tá? Então, nós somos de oliveira brava, que era um outro tipo de oliveira, que era brava, ela não era calma. Foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira. Quem é a oliveira? Quem é a videira?
Cristo, não é isso? Então observe, o que é que Paulo está dizendo? Nós pertencíamos a uma outra árvore, uma outra oliveira, a oliveira brava, que esse bravo aqui é selvagem, é uma raça de árvore selvagem, certo? Então, Jesus foi lá, cortou um ramo, que era eu, que era você, ele abriu uma ferida, digamos assim, não sei, a bióloga me ajuda aí, na oliveira, que não é brava, né, a oliveira genuína, que é Cristo, e fez um enxerte de mim e de você nessa árvore. Mas quem eram os ramos naturais, que já estavam na árvore naturalmente? Os judeus. Mas Cristo veio para os seus, e os seus não o receberam. Não é assim? Versículo 18. Não se glorie contra os ramos. Eu e você não podemos nos gloriar contra os judeus, irmãos. Sabe, Israel ainda é uma nação eleita. As alianças, os acordos, as promessas, tudo que Deus disse vai se cumprir em relação a Israel. E nesse capítulo 11 ainda diz que todo Israel será salvo pela fé. Israel no fim dos tempos vai se arrepender, irmãos. Eu não sei se cada indivíduo, que bom que seja, mas eu acredito que uma grande massa da totalidade dos israelitas vão reconhecer e vão dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Salvador. Mas, se você se gloriar, no versículo 18 ainda, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Haha, correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade. Mas você continue firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Uau! Quem é a primícia e a raiz aqui? Uma chance de acertar, um nome. Cristo Jesus. Ele é a raiz. Ele é o que sustenta todos os ramos, toda a oliveira, tudo. E conectado nessa oliveira, conectado nessa raiz, eu e você, nós podemos dar frutos. Mas se nós, isso aqui já é uma outra advertência. Não é simplesmente não dar fruto, mas ele fala sobre orgulho mesmo. Se nós andamos orgulhosos demais, muitas vezes nos achando, tem um jargão, eu acho que hoje em dia é pouco usado, o bam, né? O bam, uma coisa assim. Inclusive aqui em Vitória tem um Bam Águas, já viu? Não, já viu? Que eu acho que é uma empresa, alguma coisa assim, que fornece água. E tem um símbolo do Batman, é legal. Bam, é o maioral, é o bonzão. A gente não pode se sentir assim não, irmãos. Eu não posso me sentir assim em relação a você, não só em relação ao judeu, mas uns aos outros, a gente não pode se sentir assim, sabe? Algumas pessoas, eu quero honrar a vida do pastor Cláudio agora, mas não vou dar nada não, só minhas palavras. Que muita gente já chegou para mim e disse: poxa, Gabriel, tu estuda tanto, né? Tu gosta dessas coisas, tu sabe disso, assim. Tem umas coisas que tu sabe que ninguém nunca pensou. Não, ninguém é exagero, né, irmão? Ninguém é exagero, até porque tudo que eu sei eu aprendi com alguém. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa a você. Tudo que eu sei hoje, eu devo a algumas pessoas bem específicas, assim. Uma delas é o pastor Cláudio. Pastor Cláudio, quando eu cheguei aqui, 2000 e coisinha, ele me provocava com a palavra. Eu não sei se ele fazia isso com o Tiago e Milka também. Ficava me provocando. Não, mas tal coisa. Ele dizia o errado de propósito. Ele fazia, né, papai? Ele dizia o errado de propósito, me provocando para saber se eu conseguia responder o certo. E às vezes eu estava respondendo, eu ficava injuriado, irmão. Oxi, eu não respondi certo, o que é que eu estou... Meu Deus do céu. E, olha, várias vezes ele fez isso comigo. Mas isso me estimulou a ir atrás. Você está entendendo? Isso me estimulou a ir atrás. Fui ver vídeo, fui ler livro, fui... A Bíblia, eu vou começar a comprar uma reca de Bíblia de estudo agora, eu já tinha algumas, eu vou comprar mais. Eu quero ver. Aí teve um dia que ele disse, depois de muito tempo: rapaz, eu estou fazendo isso aí só para te provocar mesmo, sabe, pai? Isso nunca me passou pela cabeça, não, irmão. Eu jurava que eu estava errado.
Mas, por que eu estou dizendo isso, irmão? De novo, não é para me gloriar, não. Viu? Eu não estou dizendo isso para me gloriar, não, de jeito nenhum, não. De forma nenhuma. Por favor, não me entenda mal. Mas hoje, irmãos, eu tenho um profundo amor, cuidado e zelo pela palavra de Deus, por causa do pastor Cláudio e algumas outras pessoas também. Porque se não fosse por causa desse estímulo, desse puxão para a palavra, eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje, que é muito pouco, comparado a tantas pessoas por aí. Mas deixa eu ter 60 anos que você vai ver. Tem muita gente que tem medo de envelhecer. Eu só não quero envelhecer mal. Saudável, né? Cuidando de mim, da minha família e tal. Mas, irmãos, eu ia dizer ansioso, doido, mas não pode dizer essas coisas, né? Eu estou muita expectativa. Para quando eu for bem mais velho, se Jesus não tiver voltado ainda, claro, eu quero saber onde eu vou estar. O que Deus fez na minha vida nesse tempo todo, daqui para lá. Só falta 31 anos, irmão, daqui para ali. Vê. Passa muito rápido. É um pulo. Mas eu quero, irmãos, e eu sei que, sabe, esses ensinamentos, eu vou levar para o resto da minha vida, irmão. É coisa que impregnou e faz parte da minha pele. Faz parte dos meus ossos, do meu sangue. Isso não vai mudar, irmãos. Isso não vai mudar. Eu tenho amado a palavra, irmãos. E a palavra de Deus, ela diz, ei, frutifique. Por quê? Para a glória e louvor de Deus. Para a glória e louvor de Deus. Irmãos, onde é que estão as nossas raízes? Onde é que está o nosso foco? Eu falei a respeito de foco aqui. Sai. Tem um diabo aqui no celular. Que é onde está o esboço. Irmãos, onde é que está a nossa raiz? Você já deu uma fruta para alguém? Uma manga, pera, alguma coisa, maçã. É bom, né, você dar fruta. Você vai ver aquelas filminhos, novelinhas de criança, geralmente o menininho ele leva uma maçã para a professora, uma maçã bonita. Mas, irmão, tu já pensasse, no dia dos namorados, tu pegar uma raiz, botar num jarro e dar para tua namorada? Uma raiz. Já pensasse? Quem é que, homem, já pensou já? Não? Por que não? Porque o fruto, ele é bonito, não é? O fruto é bonito, a rosa, o botão é bonito, a flor é desejável, mas a raiz não é não. Aos nossos olhos eu estou dizendo, amém? Não é não, ninguém quer ganhar uma raiz. Oh, que batata bonita. Que cenoura raiz, né? É. Que cenoura bonita. A gente não costuma fazer isso. Porque a raiz, ela geralmente não é desejável. A raiz, geralmente, ela não é muito bonitinha. Isso eu estou falando dessas raízes que a gente ingere. Mas tem raízes que a gente não ingere. Que é só aqueles fiozinho estranho ali, que você jamais colocaria para enfeitar a sua casa. Tem gente que enfeita a casa com galho seco. Mas bem ornamentado, bonitinho, tal. Mas uma raiz, eu até agora não vi. Talvez surja essa moda, mas até agora eu não vi. Sabe, irmãos, a raiz nem sempre é bonita, nem sempre é atraente, nem sempre é desejável. E você sabe que Cristo é a nossa raiz? Ele nem sempre esteve bonito, ele nem sempre esteve desejável. Isaías capítulo 52, versículo 14, eu vou ler para você, tá? Ele vai reproduzir ali para você, para eu ler mais rápido, mas se você quiser também chegar lá, tudo bem. Isaías 52, versículo 14, diz o seguinte: como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Agora no capítulo seguinte, 53, versículo 2, é a mesma profecia, é o mesmo relatório, diz o seguinte: porque foi subindo como um renovo diante dele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nele beleza,
para que o desejássemos. Cristo como uma raiz de terra seca. De que esse texto está falando? Da crucificação dele. Cristo ele se tornou a nossa raiz naquele momento. Naquele momento, Deus estabeleceu a sua aliança com a humanidade, com Cristo crucificado. Não foi Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto foi consequência do Cristo crucificado. Porque ele aceitou o seu destino, ele foi ressuscitado. E aí, cumpre-se a escritura que diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Está falando da ressurreição dele. Não do nascimento virginal, da ressurreição. Cristo é a nossa raiz. A minha e a sua raiz, muitas vezes a gente não quer mostrar aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente tem passado, aquele lugar, aquele momento que nós estamos sentindo às vezes preso ali. Nossa, parece que minhas raízes estão aqui, eu não consigo sair daqui desse lugar, não consigo avançar, não consigo me mudar. E isso é verdade em tantas áreas das nossas vidas, irmãos. Mas Cristo, que é a nossa raiz, aquilo que nos nutre, aquele que nos nutre, que nos dá seiva, como disse Romanos capítulo 11, que nos faz gerar frutos, até ele foi rejeitado, até ele foi indesejado, irmãos. Então a situação que eu e você possamos estar vivendo hoje, ou amanhã, ou algum momento, ela pode não estar sendo desejável, mas se a nossa raiz está em Cristo, se ela é Cristo, então Deus está por debaixo da terra fazendo o seu trabalho. Deus está por debaixo da terra fazendo uma grande obra nas nossas vidas, irmãos, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não se passou pela mente humana. Cristo está trabalhando, Deus está trabalhando em nosso favor, irmão, independente da situação em que nós estamos. E é por causa desta consciência que eu e você podemos frutificar, apesar de. Porque Deus não me abandonou. Aleluia. Uou. Glória a Deus. Irmãos, talvez o lugar em que você esteja até fedendo a morte. Talvez você passou por alguns lugares que estavam fedendo a morte, como na tumba de Lázaro. Mas você sabe que o fedor e a morte não afugentam Jesus. Jesus não fica intimidado por causa do fedor, nem por causa da morte. Aleluia. Cristo frequentemente foi a lugares que os outros não queriam ir. Cristo frequentemente disse para os outros fazerem aquilo que eles não queriam fazer. Remove a pedra. Não, já morreu faz 4 dias. Remove a pedra. Mas está fedendo 4 dias. Remove a pedra. E quando removeram a pedra, veio aquele fedor, irmão, aquela morte exalando na cara de todo mundo naquele momento. E Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Aí você imagina aquele suspense. Tudo escuro, dentro da tumba, só o fedor se sente, nenhum barulho se escuta, nenhuma luz se vê. Mas então uma mão pega na borda da pedra, a outra na outra borda da tumba, e sai um homem quase mumificado, enrolado em lençóis. Lázaro está vivo de novo. Eu não sei qual área talvez na sua vida esteja morta, irmãos. Para Deus não tem tempo, não tem distância, não tem obra difícil demais. Se Deus ele ressuscita até mesmo um vale inteiro de ossos secos, imagina o que eu e você estamos passando. Isso é fichinha para Jesus, irmãos. Uau! Me prove, você está aqui. Você está vivo. Você disse ao seu irmão que ele estava vivo. Uau! Você é a prova que Deus funciona. Você é a prova que Deus é real, que a sua palavra é real, irmão. E porque o mal vem, porque a cada dia baixa o seu mal. Porque lá no jardim, um homem e uma mulher escolheram o fruto errado. Mas Cristo veio nos oferecer o fruto certo. Aleluia. Nele mesmo. Ah, irmão, não importa, irmão. Não importa o obstáculo que
que está no teu caminho. Não importa se é uma grande pedra que te fere, que atrapalha o teu caminho, que te machuca. Não importa, irmão. Deus, Ele é capaz de remover qualquer pedra. Deus, Ele é capaz de remover qualquer obstáculo. Mas, Gabriel, o obstáculo que eu estou passando é tão difícil. É tão difícil. Você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, irmão. Mas Cristo sabe. E se você duvida do que Deus pode fazer com pedras, pergunte àquela pedra que fechou a tumba de Jesus, o que acontece quando Deus decide se mover em favor de alguém? Vem anjos, vem terremoto, o chão estremece, irmãos. Os soldados, aqueles que estavam impedindo a vinda de Jesus de dentro da tumba, eles fogem de medo, irmão. Deus surpreende, porque quando as mulheres chegaram para ungir o corpo, porque não tiveram tempo antes, porque ele morreu perto do sábado, final da nossa sexta-feira, mas é o começo do sábado dos judeus, e judeu não pode trabalhar no sábado, amém? Enrola rápido Jesus, bota Jesus dentro da tumba, a gente unge ele, limpa ele direitinho, troca o lençol no domingo, e quando chegam lá não tem corpo. Às vezes você vai numa expectativa, e Deus muda a expectativa. É o quê? Você vai lá, querendo encontrar Cristo na tumba, mas Cristo não está mais na tumba. Você vai lá com aquele sonho, com aquela expectativa, com aquele objetivo, mas Deus tem coisa maior. Deus tem coisa maior, irmãos. Uau! E com quem elas se encontram? Com o anjo. Vai lá e diz que ele está vivo. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive está? Vai lá e diz que ele está vivo. Fala aos apóstolos e fala também a Pedro. Pedro, ele recebeu uma menção especial. Porque Pedro, ele estava tão abalado, irmãos. Ele não conseguiu tirar a própria vida como Judas, graças a Deus. Mas ele estava devastado, deprimido, depressivo. Ele foi pescar nu, minha gente, pelo amor de Deus. O estado psicológico dele estava acabado. Diz também a Pedro. E as mulheres vem correndo João e Pedro. João de longe vê a tumba vazia, é o primeiro crente. Ele mesmo diz que ele creu, antes de todo mundo. Eu gosto de João, irmão, porque João sabia quem ele era. Eu sou aquele discípulo que Jesus ama. E os outros? Não, os outros Jesus também ama, mas eu sou aquele discípulo que Jesus ama. Eu sou aquele que recoxa a cabeça. Presta atenção. Eu sou aquele que quando Pedro está pianinho, pede para mim, para falar com o mestre. Olha, na ceia, cutuca ele aí, pergunta quem é que vai trair ele, quem é que vai... Vai, João. Pedro ficou confuso. O que é que eu acredito? A Bíblia fala. O que é que eu acredito? Meu Deus. Ele volta, ele comunica isso para os outros. Todo mundo acha que as mulheres estão mentindo. Alguns acham que estão malucas. Aí elas voltam para o túmulo. E aí elas encontram um homem. Maria Madalena é o destaque aqui. Ela encontra um homem. Se você levou o meu mestre, me diga onde ele está. Eu vou buscar ele. A expectativa de Maria era encontrar o corpo de Jesus, mas Jesus estava vivo dentro dela, e diz: Maria, sou eu, Maria, sou eu. Aleluia. Deus, Ele sempre tem coisas maiores para nós, irmãos. Deus, Ele sempre tem coisas maiores para nós. Aleluia. Eu anotei só uma coisa final aqui. Algumas pessoas, elas pensam: poxa, Gabriel, mas o vírus está me impedindo de ir para a igreja. Eu já falei isso, né? Mencionei. O vírus está impedindo que minha família, nós possamos ir para a igreja de alguma forma, enfim. Sabe, irmãos, a igreja é você, né? A igreja é você. Então, se por algum motivo você não consegue vir à igreja, meu irmão, você é a igreja. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo se move em você, já dizia aquela música.
Você é a igreja onde quer que você esteja. Deixa o teu like aí no vídeo se você gostou. Deixa no comentário, dá um aleluia, um glória a Deus. Porque você é a igreja, você foi escolhido por Deus. E onde quer que você esteja, passando por A, B, eu não sei qual é a situação. Mas Deus está aí com você. Porque Deus habita não mais em templos feitos por mãos de homens, mas em templos feitos por suas mãos. Em templos de carne, osso e sangue. Nós, eu e você, irmãos. Irmãos, esse é o novo ano. 2022. A porção dobrada está para a gente todo ano. Eu só quero que você entenda isso. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Tem porção dobrada. Se você quiser tripla, tem também. Existe graça e existe unção, irmãos, para a minha vida e para a sua vida. Em qualquer ano, em qualquer circunstância que nós estejamos. Aleluia. Eu não me lembro direito se na profecia que o pastor Humberto falou esse ano, foi ou na virada, né? Ele falou sobre empreendedorismo novamente ou não. Mas, irmão, se falou, se não falou, Deus é o Deus que te inspira, ou não? Mas, irmãos, a gente está lendo textos na Bíblia, promessas e profecias que foram escritas há 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. E ainda vale para hoje? Porque esse ano não foi falado sobre, sei lá, corte e costura, sobre vender alimento na profecia, né? Deus é aquele que nos supre. Deus é aquele que nos inspira. Aleluia. Ele é aquele que nos dá sabedoria para fazer o certo no momento certo. E vai frutificar, irmão. Amém? Irmãos, já estamos caminhando para o final. Eu queria apenas que você ficasse em pé. O pastor vai falar alguma coisa? Vai dar uma profecia? Só não... Olha, tá vendo aí? Irmãos, eu quero orar por você, amém? Daqui a pouco o pastor ele vai vir, ele vai falar alguma coisa para o teu coração. Irmão, não deixa nada te parar, não. Não deixe nada te parar, não, irmão. Pode vir o que vier. Pastor Humberto, ele gosta muito desse ditado, que é um ditado nordestino, na verdade, né? Pode dar o sangue na canela. A gente não pode abrir nem para um trem carregado de dinamite. De 100 vagões, com a dinamite nos 100 vagões. Nós precisamos continuar, irmãos. Se Paulo continuou, nós podemos continuar. Se Cristo continuou, é Ele quem nos dá força, nós podemos continuar. Pai, em nome de Jesus eu oro pelos meus irmãos. Aleluia. Eu creio, Pai, que nós temos dado frutos, mas nós queremos dar mais frutos, Pai, para glória e louvor do Teu nome, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dá sabedoria para agirmos da maneira correta em cada circunstância daqui para frente. O Senhor já tem feito isso, mas nós pedimos mais sabedoria, mais instruções, Pai, da parte do Espírito Santo, que habita em nós, para que nós possamos também abençoar outras pessoas da melhor maneira possível. Em nome de Jesus, que os meus irmãos não parem, que eu não pare, Senhor. Que a gente continue. Que a gente continue, Senhor, que a gente continue, sem desviar para a direita, para a esquerda, sem parar, sem retroceder, que a gente continue, Senhor. Pode vir uma muralha de água, vai se abrir no meio, aleluia, pode vir a fornalha, não vai nos queimar, podem vir os leões, eles não vão nos devorar, a gente ainda vai fazer carinho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se vier um dilúvio, haverá uma arca. Nada, nem água, nem fogo, nem trovão, nada, nem terremoto, abismos, nada pode nos parar em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor.